Oh, glória! Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 4. Amém? Hebreus, capítulo 11, o versículo é o 4. Todo mundo já achou? Amém ou não amém? Quem achou, diga glória a Deus. Irmãos, nesse mês de abril estamos vivendo um memorial do Senhor. E você sabe, irmão, para o seu nome estar no memorial do Senhor, você precisa ser o quê? Justo. Porque há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. E estamos nesse entendimento maravilhoso sobre o memorial do Senhor. E um dos heróis da fé chama a atenção. E esse herói da fé que nós vamos falar hoje é sobre o Abel. Abel, para quem não sabe, ele era irmão de Caim. E eles eram filhos de quem? De Adão e Eva. Mas aí diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Um dos dons que o Abel ofereceu foi de oferecer o melhor para quem? Para Deus. O melhor para Deus. E mesmo morto, ele ainda fazia o que, irmãos? Falava. Mas o Caim, pastor, não alcançou esse testemunho, não, porque o Caim não era justo. O Abel era um homem justo, um homem, meu querido, que tinha uns dons que para ele, mesmo estando morto, ele ainda falava, porque o Abel lhe ofereceu o maior sacrifício do que Caim. E isso tem um fundamento que talvez você não sabia. Qual, pastor? Podemos falar que um homem que teve um estágio na sua o quê? Criação. E o estágio que o Abel ele teve na criação, qual foi? O estágio da consciência e o estágio da inocência. Porque você sabe, para um filho ser bem sucedido, ele precisa de uma boa criação. De uma boa criação. Você muitas das vezes já ouviu, a criação ela vem da onde? Não é da rua, ela vem da onde? De dentro de casa. Ela não vem do vizinho, ela vem da onde? De casa. Se você cria o seu filho de um modo correto, lógico que ele vai dar o quê? Um homem e uma mulher. Mas se você cria, meu querido, do jeito que o mundo quer, você vai perder o domínio. E houve uma consequência. Porque o primeiro estágio é da inocência. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2. Quem eram os pais deles? Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 25. No nome de Jesus. Esse é o primeiro estágio da inocência. Primeiro estágio é qual é? Da inocência. E diz: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha um do outro. Por quê, pastor? Porque eles eram o quê, irmãos? No estágio da inocência. A inocência não faz você ver o quê, irmão? Maldade. A inocência não faz eu ver o quê, irmão? Maldade. Porque a inocência faz você, meu querido, olhar para o seu próximo com amor. O Adão e a Eva, quando Deus criou eles estavam o quê? Luz. Mas eles não sentiam o quê? Maldade. Mas houve outra consequência. Qual? O segundo estágio. Qual, pastor? Da consequência. Que é esse aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam o quê? Nus. Por que da consciência? Porque eles sabiam que não poderiam comer do fruto proibido, e eles foram lá e comeram.
É a mesma coisa, você fala: filho, não coloca o dedo na tomada. Se você colocar, você vai pegar o quê? Choque. Mas alguns, eles experimentam para poder aprender. Deus falou a Adão, para Eva, que eles não poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore da ciência, do bem e do mal. E no dia que eles comerem dessa árvore, o que ia acontecer? Uma consequência. O que ia acontecer, irmãos? A morte. Porque o salário da desobediência é o quê? A morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Amém? Quem está vivo, diga amém. Então, eles comeram. Não existia mais o que, pastor? Inocência. Mas sim, consciência. Os olhos deles foram abertos. E olharam um para o outro. E eles perceberam que eles estavam o quê? Nus. E aí diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coçaram folhas de figueira, e fizeram para si o quê? Aventais. Pegaram folhas e fizeram para eles o quê? Aventais, porque eles estavam sentindo um do outro o quê? Vergonha. O pecado faz você sentir o quê, irmãos? Vergonha. Às vezes você fala com alguém que ele está no pecado, ele não olha nos seus olhos, ele abaixa os olhos, ele não olha para você. Faz você sentir o quê, pastor? Vergonha. Eles não conseguiam olhar um para o outro, porque eles perceberam algo. Quando eles estavam inocentes, eles não percebiam, mas quando eles tiveram a consciência que fizeram algo de errado, eles viram que eles estavam o quê? Nus. E no versículo 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores da onde? Não adianta se esconder, irmão. Às vezes a gente pensa: eu estou escondido, ninguém está vendo. Deus olha tudo. Deus sabe o teu pensamento e Deus sabe a intenção do teu coração. E muitas das vezes você está aí escondido. Não, ninguém viu, ninguém vê, ninguém vai olhar. Deus sabe. Sabe por quê? Eles ouviram a voz de quem? Do Senhor. Tem gente que ele ouve, mas ele se faz de quê? De surdo. Será que Deus está falando comigo para me largar? Será que Deus está dizendo para me perdoar? Será que Deus está dizendo: filho, acorda? Mas o que eu estou fazendo? Se escondendo. Ele se escondia da presença de quem? Do Senhor. Mas aonde? Aonde? Aonde que ele se escondia? Por detrás de quem? Das árvores. Tem gente que está se escondendo. Deus está te vendo. Ei, fulano, ei, ciclano, acorda. Onde é que você vai despertar? Porque no versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Adão, onde você está? Por que Deus fez essa pergunta para Adão? Será que Deus não sabia? Sabia ou não sabia? Sim. Mas o que ele esperava de Adão? Remissão. Adão falar o que, irmãos? A verdade. Mas Adão estava escondendo. Quando a pessoa ela começa a esconder, lógico que ela vai contar o que? Uma mentira. Vai contar uma mentira. E aí no versículo 10 diz: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e fiz o quê? E temi, porque estava nu. E o que ele fez? Escondi-me. Ele não falou: Senhor, eu pequei, não. Ele tentou se justificar. A Bíblia deixa bem claro: o justo, ele não se justifica. O justo, ele não se justifica. Ouvi a sua voz no jardim. Quantas vezes Deus não já falou contigo e você se escondeu? Ouvi a sua voz, Senhor. Será que era o Senhor mesmo? Uma coisa eu sempre falo, e o que o pastor Jaime sempre diz: eu prego, quem fala é quem? É Deus.
É Deus que fala. É Deus, meu irmão, que vai falar contigo. E isso, meu querido, era o estágio da consciência, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. E aquilo que eles estavam fazendo era uma coisa certa ou era uma coisa de errada? Certo ou errada? Porque além do discernimento sobre a condição do pecado e a sua comunhão, iria mudar Deus ao paraíso e falar com Adão. Sim ou não? Sim. E agora o homem precisava ir ao altar, buscar do Senhor o que, pastor? Uma consciência. Porque, meu querido, no versículo 10, ele fala: eu me escondi do Senhor. Me escondi aonde? Entre as árvores. Então, meu irmão, devido a isso, do estágio da consciência, Adão e Eva teve 2 filhos. O primeiro foi quem? Caim. Depois, Abel. Quem foi o primeiro? E depois, você vai participar hoje. Amém? Quem foi o primeiro? Depois, você vai até sonhar com isso hoje. Quem foi o primeiro? E o segundo? Então, o primeiro foi o Caim. O segundo foi o quê? O Abel. Devido à condição do pecado, mudou ou não mudou a condição com Deus e o Adão, Deus e a Eva? Sim ou não? Sim. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor o que, irmãos? Um varão. Após o pecado, ela diz: eu alcancei do Senhor um varão. 2. E teve mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da onde? Da terra. 3. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a quem? Ao Senhor. Quem era o primogênito? Caim. Lógico, ele era o primogênito, então ele precisava levar ao Senhor uma oferta também. Mas assim como Caim levou uma oferta, o Abel também levou. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou o Senhor para a oferta de quem? De Abel. Por que, pastor, que Deus atentou? Imagina só eu aqui, ó. Vem aqui, pega bem aqui. Segura. Vem aqui, Paulo. Abel. Aqui estava Abel, aqui estava Caim. Eles vieram e trouxeram o quê? Ofertas. A primeira oferta, o Caim deu. Mas o que o Caim era mesmo? Lavrador. Ele traz qualquer coisa para o Senhor. Ele entrega. Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus vê o quê? O coração. O Abel também traz. Ele entrega para o Senhor o seu melhor. A Bíblia fala que ele pega uma das primeiras ovelhas com gordura, porque uma ovelha não foi uma ovelha magra, foi uma ovelha gorda. Ele entrega para o Senhor. E aí ele faz o que daquela ovelha? O Senhor atenta para a oferta de Abel e para o seu coração. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o versículo seguinte diz assim, ó, 5. Mas para Caim e para a sua oferta, o que o Senhor fez? Não atentou. Deus não viu. Ele não olhou para cá, ó. Por que, pastor, que ele não olhou para cá? E aí a Bíblia diz assim, ó: e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante.
Tem pessoas que eles querem fazer para o homem, eles não querem fazer para Deus. Como assim, pastor? Ele imaginava, eu dei, Deus também vai se agradar. Mas ele deu, não foi de coração, ele deu qualquer coisa. Porque o homem, ele tem pleno saber de que faz para Deus e para os seus semelhantes. Por quê? Pois agora é consciente. Por isso, você lê que o Senhor atentou para quem? Para Abel e para a sua oferta. Pois os críticos nos últimos dias vão dizer: a igreja virou um comércio. Falam ou não falam isso? Sim ou não? Estão vendendo a palavra. Você acha que Deus queria o dinheiro ou a oferta de Caim? Por que ele desprezou? Porque Caim deu qualquer coisa? Não, Deus queria o quê? O coração. Era o coração deles que Deus queria. Mas eu te digo, você oferta, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, mas você dá de coração? Porque se você não dá, Deus nem ele recebe. Eu dou por obrigação. Não, não é assim. Eu dou porque eu conheço a palavra, é um mandamento, e Deus pede a oferta para os salvos, os santos, e a oferta, meu irmão, de pecador, sabia que Deus ele não aceita? Ah, por que, pastor, que Deus não aceita a oferta de pecador? Porque como que ficou o semblante de Caim? Caído, zangado, irado. Quer ver, meu irmão? Uma pessoa, quando você contraria ela muda a sua face. Sabe como que ela fica? Você percebe. Às vezes a pessoa ela não percebe. Aí você vai chamar a atenção dela. Você depois de um tempo vai falar para aquela pessoa. Ela vai dizer: não, pastor, eu não fiz isso. Como que você não fez, irmã? Porque você não percebe. As pessoas que estão de longe que vão perceber. Não é as pessoas que estão, meu irmão, do teu lado, mas aquele que te chama a atenção, você vê logo. Deus olhou para ele e viu. O que, pastor? Deus não atenta para a oferta dele, e ele percebe isso. A Bíblia fala que ele se ira. A Bíblia diz que ele se ira fortemente, e o seu semblante já não era o mesmo, porque ele imaginava: eu vou enganar Deus, e Deus vai tentar para a minha oferta. Esse Abel aí não sabe nem o que está se fazendo. Por quê? Versículo 6, olha o que diz: e o Senhor disse a Caim: por que tirar-te? Por que descaiu o teu semblante? Ô Caim, eu percebi, eu sei. Por que tirar-te? Por que caiu o teu semblante? Olha o versículo 7. E sei bem, se fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quem estava à porta? O pecado. A ira foi uma brecha que o Caim deu para o pecado entrar. Aí eu te pergunto: Deus sabia ou não sabia que as obras de Caim eram mais? Sim ou não? Ele soube desde quando? Quando ele entregou a sua oferta. Quando ele entregou a sua oferta, Deus percebeu: as obras de Caim são o quê? Mais. Porque você pode, meu querido, nessa onda dizer: a fé agora é um comércio. Deus, meu irmão, quando você entrega o seu dinheiro, Ele vai lá no seu íntimo, no profundo do seu coração, aceita ou te rejeita. Porque Ele foi no coração de Abel, e Ele teve o que para Abel? Aceitação. Para Caim, não. Ele foi lá, meu irmão, lá dentro, e olhou. E na primeira carta de João, capítulo 3, ou a primeira epístola do apóstolo João, vamos lá, capítulo 3, lá perto de Apocalipse, versículo 12.
Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. E as obras do seu irmão eram o quê? Justa. O que é uma coisa justa? Uma coisa que não tem o quê, irmãos? Folga. Sabe? Você já vestiu uma roupa justa? É uma roupa que não tem folga. E quando você veste uma roupa folgada, você se sente como? À vontade. Mas Deus sabia, quando Ele entregou a sua oferta, que as obras de Caim não eram boas. A intenção de Caim era outra. A de Abel era de agradar a quem? A Deus. Por quê, pastor? Abel foi um homem justo. E não se trata do sentido de honestidade, mas sim de retidão. Porque por isso que Jesus vai falar sobre o seu sangue. Porque Abel era o que, irmãos? Justo. Lucas capítulo 11, versículo 51. E desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Não seria culpa deles, do sangue de Abel, mas sim, pois ele andava na contramão da o quê? Da justiça. E continuava as obras da desonra ao Senhor. E esse é o nosso ponto de hoje aqui. As obras de honrar a quem? A Deus. Como, pastor? A vida de Caim estava na mão de quem? De quem estava a vida de Caim? A mão de quem? De Deus ou do maligno? Do maligno. Porque quem estava à porta? O pecado. Mas o pecado entrou porque ele deu brecha, irou, e ele se irou e o seu semblante já não era mais o mesmo. Tem gente que fica chateada. Ah, mas hoje a palavra foi dura. Para você se consertar, para você, meu querido, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque se você observar as descendências de Caim, foi uma descendência ímpia. Ímpia. Porque a linhagem da genealogia de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17, vamos lá rapidinho, 4:17, ó, vamos lá, preciso da sua ajuda, tá? No nome de Jesus. Diz assim: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou quem? Mejael. E Mejael gerou Matusael. E Matusael gerou Lameque. Vamos lá, continuar. E tornou Lameque para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada teve quem? A Jabal, que este foi o pai dos que habitavam em tendas, e tem o que? Gado. E o nome do seu irmão era qual? Jubal. E este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também teve Tubal, Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi quem? Quem? Quem, irmãos? Continua. E disse Lameque e as suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, porque me feri um jovem,
por me pisar. Olha, o que ele fez? Uma grande boa dávida, ou foi uma grande maldade? Maldade. O homem pisou ele fez o quê? Matou. Continua, 24. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70. Quem matou Caim? A sua própria geração. A própria geração. 70 vezes, perdão. 70 vezes mais. 70 vezes 7. Quanto é? Quanto? 49? 499. Isso. 499 vezes. Misericórdia, pastor. Aí eu te digo, irmão, cada um deles tem um lastro de rebeldia e afronta a Deus. Da genealogia de quem? De Caim. E você não vê nenhum comentário sobre Deus, e tudo que eles faziam era para afrontar quem? O Criador. Nada era para agradar a Deus, tudo era para confrontar a Deus, porque eles não eram justos. Eles vinham de uma criação, meu querido, de uma descendência que afrontava o povo. O povo de quem? De Deus, o próprio Deus. Você vê, hoje pela manhã eu estava comentando algo. O que, pastor? Se você cria o seu filho de qualquer jeito, lógico, eles vão ser uma pessoa bem sucedida ou mal sucedida? Bem ou mal? Bem ou mal? Mal. Porque você vê, meu irmão, o primeiro filho eles tiveram, mas eles moravam na mesma casa, mas a criação de Caim foi diferente da criação de quem? De Abel. Sabe por quê? Já o outro lado, meu irmão, das coisas caminhava para o lado do Senhor. Qual é o outro lado, pastor? De Abel. Gênesis capítulo 4. Vamos aprender a genealogia de Abel. 25. Gênesis 4, 25. Porque após a morte de Abel, não teve mais sementes. Porque Abel não teve sementes. Abel não teve sementes. Quer dizer, Abel não teve filhos. Então Deus precisava nascer de Adão e Eva um filho. Queria fazer o quê? Louvar a quem? Ao Senhor. Porque após a morte de Abel, o que Caim faz? Ele sai de casa. Aí nasce quem? Sete. Vamos lá? E tornou Adão e conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Quem deu aqui essa semente? Deus. 26. E Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar quem? Você viu, irmão? O Sete, ele ficou no lugar de quem? De Abel. O primeiro filho de Sete, você vê que ele adora quem? A primeira semente de Sete, ele adora quem? Mas quando? Quando ele estava grande? Quando ele nasceu. O Enos nasceu invocando o nome de quem? Do Senhor. Ei, pastor, que lindo, hein? Eu acredito, meu irmão, no arrependimento da parte de Adão. Sabia? Pois os frutos que nasceram se voltou para Deus. Quando ele cometeu o erro, ele teve o primeiro fruto, que foi o fruto do pecado, que foi Caim. Fruto de maldade. Após ele
ter o primeiro fruto, a Bíblia fala que ele teve o outro a semente, que foi quem? Abel. Já era diferente. Não era igual. Por isso que o Abel, ele começou a buscar a quem? O Senhor. Por isso que eu acredito. O que, pastor? Que houve um arrependimento da parte de quem? De Adão. E aí acontece o quê? Que houve o arrependimento, nasce para Deus, pois havia uma palavra de Deus, de uma descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. E essa palavra estava sobre a vida de quem? De Adão e Eva. Lembra como ele falou? Que esmagaria a cabeça da serpente, a Eva? E quem vinha dessa genealogia? Jesus. A Bíblia diz que ele te deu o poder para pisar em serpente e em escorpiões. E aí diz mais, o que, pastor? E tudo isso, no memorial do Senhor, começou em Sete e acaba em Noé. Vamos lá? Lucas capítulo 3, versículo 36. 3:36. Você promete que vai me ajudar agora de novo? Sim ou não? Então tá. Porque são muitos nomes complicados. Se você quiser anotar algum para botar no nome do seu filho, pode. Tá bom? Amém? Do seu neto. Porque hoje só querem colocar nome difícil, né? Em inglês, não sei o que, nome de jogador. Mas aqui diz assim, ó. Quem achou, diga amém. Salá, de Cainá. E Cainá, de quem? Afagete, de Afaxede, de Sem. E Sem, de Noé. E Noé, de Lameque. Vamos lá. E Lameque, de Matusalém. E Matusalém, de Enoque. E Enoque, Jared. E Jared, Maalalel. Isso, Jesus, obrigado. E de Cainá, de Enos, e Enos de Sete. E de Sete, de Adão. E Adão, oh, que benção. Você viu que a genealogia é diferente? Posso falar uma coisa para você, irmãos? No livro de Romanos 11:16, diz algo assim, ó. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se você criar o seu filho no mundo do crime, das drogas, de facções, se você viver nessa vida, o pai viver nessa vida, a mãe viver nessa vida, o que o filho pode se tornar? Um doutor? Sim ou não? Sim ou não? Por quê, pastor? Porque, meu irmão, você viu que quando o Adão e a Eva estavam em pecado, provavelmente eles viviam de quê? Em pé de guerra. Mas depois que nasce o Caim, provavelmente eles se arrependeram. E a educação de Abel foi diferente. A de Sete também. Foi mais para buscar a quem? A Deus. Eu tiro assim por mim, irmão. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e estava falando para ela que faz 15 anos que eu aceitei a Jesus. 15 anos que eu vivo com Cristo de verdade mesmo. Pegado mesmo. 15 anos. E fazia 15 anos que a gente vivia no mundo bebendo, fumando, só não usei foi droga, farra. Mas eu te pergunto, se eu criasse meus filhos nesse mundo, quais raízes, quais os frutos que eles iam dar? Era bons ou eram ruins? Bons ou ruins? Ruins. Porque se a primícia são santa, também a massa é. Ué, se a raiz é santa, também os ramos o são. Você está entendendo agora? Pastor, mas e o senhor hoje? Vivo na igreja, na palavra de Deus. Lógico que meus filhos vão aprender o quê?
Coisas boas ou coisas ruins? Boas, porque a videira, ela está ligada aonde? No ribeiro de águas, que é quem? A palavra de Deus. Mas se tua ribeira está ligado ao mundo, lógico, meu querido, você vai ter trabalho. Mas pastor, eu venho para a igreja, mas não se converteu ainda, nós chama palavrão dentro de casa. Eu sempre digo, você que vai casar hoje, quem é solteiro aqui? Tem alguém solteiro? Se você quer casar com alguém, conheça primeiro os pais. Você sabe por quê? Os pais vão te mostrar o filho que ele tem. Isso é verdade. Pastor, por quê? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Para você ver, meu querido, quando eles viviam em rebeldia, criaram aquele filho de qualquer jeito. Por isso que ele sacrificou para Deus de qualquer maneira. Pastor, mas o que é isso? A criação vale muito? Muito. Para você ver, a criação de Abel, totalmente diferente. A criação de Sete, também diferente. Por que, pastor? Porque, meu irmão, eles viram que Adão e Eva se viraram para quem? Para Deus. Mas quando eles comiam daquela maldito fruto proibido, nasce o Caim. Maldade, provavelmente rebeldia. Deus foi desobediente. Adão e Eva eram desobedientes, estavam nem aí. Porque, para você ver que Deus é tão misericordioso, que não deixou eles de aventar de folha. O que Deus fez para eles? Aventar de peles de animais. Eles viram a misericórdia de Deus. Porque tem gente que vai acordar só depois de um tempo. Tem gente que não acorda na mesma hora. Tem gente que acorda e ele vai, meu irmão, ele tem um raciocínio lento. Ele vai ver depois de alguns anos que ele deveria ser diferente e não fez nada diferente. Quer o seu nome no memorial do Senhor? Quem quer, diga amém. Seja justo. Pastor, mas Deus conhece tudo. Até a oferta que você dá, Deus conhece. Ele sonda até o quê? Eu vou dar. Eu vou enriquecer a igreja, pastor. Não. Está aqui. O que eles fazem não me interessa. Eu estou fazendo a minha parte. Chegar lá, Jesus, eu fiz a minha parte. Para você ver. Era isso que Deus queria. Deus atenta para a oferta de Abel. Caim fica tão com inveja e ira, o semblante cai, ele mata o seu próprio irmão. E para você ver, a própria genealogia dele mata ele. A própria genealogia. A genealogia de Abel, que foi após sua morte, nasce Sete. Eles louvam a quem? A Deus. Como é maravilhoso, irmão. Ter uma família na presença do Senhor, mas nós devemos ser o quê? Justos. Se você não for justo, você vai ver a sua genealogia adorando outros deuses, menos o Senhor. Seja justo, faça a diferença. O mês de abril é o mês da diferença. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos ficar de pé.